Quem nunca vai ficar obsoleto é quem olha para o business. Quem vai ser o meu cliente? Vai ser um robô. O CTO está no Hot Seat? Em sua maioria, acredito que sim, está. Como eu acho que todos C-level está. Todos C-level? Eu acho que todos C-level. Um robô vai falar com outro robô. Se apaixone pelo problema e não pela solução. Então, se você consegue criar regras, guardrails, condições para as pessoas poderem usar o que elas quiserem, isso é fantástico. Porque o CTO ele tem que ter uma visão, o time de tecnologia de uma maneira geral, ele tem que ter uma visão de continuidade. Pessoal, sejam muito bem-vindos aí a um novo quadro Hot Seat, né? Segundo episódio nosso de Hot Seat, que a gente fala das cadeiras de tecnologia, de tudo que pode acontecer, dos desafios, dos medos, dos anseios, receios, né, que o pessoal tem em relação ao futuro de cada uma das cadeiras. A gente fez questão, porque sabem que, né, a Find é uma casa muito conhecida por fazer muitos projetos de tech, então era natural que a gente precisasse fazer um quadro dedicado a essa turma, né? Saber o que vai acontecer com cada um deles, o que eles esperam, né? Então a gente vai trazer aqui executivos e até empreendedores, né, que estejam mergulhados em tecnologia para nos dizer e a gente ouvir da fonte, né, o como tem sido manter a luta, né, para manter a relevância e o que eles têm que fazer para manter a relevância da cadeira deles dentro das companhias, tá? Das mais diversas companhias. Eu tenho hoje aqui um convidado que eu adoro na física, posso dizer, então é um amigo hoje, já foi candidato, já foi cliente, já fizemos negócios juntos e tudo, cara que eu tenho uma amizade e um carinho enorme, conhecedor profundo de tecnologia, passou por várias casas aí, eu já adianto algumas que todo mundo deve conhecer, né, Original, Livelo, e esteve recentemente numa empresa de bet, que eu acho que vai levantar bastante interesse do pessoal em ouvir, e que teve uma carreira muito forte em tecnologia mesmo desde o início, assim, passando desde aquilo que se imagina, né, em analista de sistemas, coordenação, cresceu em gerente, né, conectado a produtos, conectado, né, e especialmente passando em casas financeiras, é natural que sejam estruturas muito grandes de tech, e chegou na cadeira de CTO. Então, que é talvez a que mais chama a atenção aqui para o nosso quadro. Então, sem mais delongas aqui, queria agradecer a presença do Alex, meu camarada, bem-vindo. Obrigado por ter vindo, cara. Obrigado por ter vindo. Imagina. Alex Scarelli, um grande executivo, como eu falei, conhecedor profundo aí de tecnologia, engenharia, arquitetura, inteligência artificial, enfim, o cara está mergulhado nisso. Então, queria começar, né, eu comentei com ele antes aqui, reforço, né, que a gente quer falar de futuro, né, porque realmente é um quadro que é para pensar na relevância dessas cadeiras. Então, começar já com a polêmica, né? O que você enxerga, Alex, assim, para a gente começar já com o pé direito aqui, cara? O que você enxerga como, né, momento, que primeiro recado você passa para a turma de um recado de calma ou acelera? O que você sugere para os profissionais e principalmente os executivos de tecnologia e como você enxerga o momento das diversas cadeiras de tech dentro de grandes companhias, onde há vários silos muitas vezes, vários departamentos, por assim dizer. O que você sugere de início aí para esses caras e como você enxerga o momento das cadeiras de tech executivas? Legal. Primeiramente, obrigado do convite, é uma honra estar aqui, cara, é muito legal poder falar de tecnologia, ainda mais aqui com você, amigo já de longa data, cara, muito legal. Eu acho que é um momento de cautela mesmo, né, é um momento ainda de tudo se arrumar, tudo se ajeitar, exatamente por conta da mudança forte que vem trazendo inteligência artificial, revisão dos papéis, de papéis e até a responsabilidade de como um executivo de tecnologia age, né? A gente fala bastante de tecnologia, mas a IA, ela hoje impacta, né? Tem um monte de meme, né? Ela impacta ela impacta todas as áreas, né? Não somente tecnologia. Mas eu vejo como um momento de muita cautela, né? De esperar, porque está se assentando, tem coisa sendo lançada, tem momentos que estão acontecendo e tem uma euforia realmente do mercado, né? Tem gente pensando, beleza, vai dominar. Que já vimos antes, né? Já vimos euforias antes. Exato.
Então, eu sou de uma época que chamava programador, porque tinha o analista de sistemas e o analista de negócios. E foi condensando as coisas, por quê? Porque vem cada vez mais ferramenta, né? Então, eu vejo a IA como uma ferramenta de trabalho. Mas a gente não é tão velho assim, né, cara? Porque a gente tá falando programador, mas a gente não chegou a usar a palavra informática, né? Eu trabalho na área de informática. Não, era CPD. CPD. Pior. Você pegou CPD? Não, CPD não peguei não. Fui ali na beira. Ali. Quase ali. O pessoal mais antigo de empresa, quando eu entrava, menininho, você é do CPD. O menino do CPD, isso mesmo. Já é tecnologia. Não, nota 10, cara. E, puta, gostei. Você já começou com uma questão de cautela que eu acho que faz sentido, até porque, cara, é muita euforia. Assim, muita gente implementando, mas ainda que não pegou o valor exato disso, não destravou valor nenhum, não necessariamente atingiu o resultado com implementação de IA. IA é um dos temas, né, que a gente trata aqui, mas é um dos, eu diria que é parte da transformação digital das empresas e parte até de uma transformação cultural das empresas. E acho que a gente pode começar a olhar por aí, e desculpa puxar para uma coisa que é mais de domínio nosso de Find, né? Pessoas, né, cara? Então, a sua sugestão é essa, mas é o que você vê nas organizações, então, e até se puder colocar um pouco de cronologia, assim, né? Então, como eu falei, você passou em Original, passou em Livelo, estava na H2Bet, no grupo H2. Você vê que há uma questão cultural envolvida aí para adoção disso, tem gente que está mais eufórico, gente que menos eufórico, então a recomendação acho que serve para todos, todo mundo ter cautela e tal, mas você vê que há nuances, depende do setor, depende do perfil da empresa, depende da cultura. O que faz a empresa estar mais eufórica, mais receosa, mais cautelosa? O que você acha que tem a ver com cultura? Tem muito a ver com cultura. Eu acho que uma coisa uma analogia que dá para fazer com IA lembra da agilidade? Verdade. Cara, se eu não tiver uma squad, o presidente falava, eu não tenho squad, né? Como assim eu não tenho squad? E eu acho que vai muito a orientação ao problema, né, do cliente, ao problema da empresa, o que a gente quer resolver. E aí você vai adaptando conforme as ferramentas. Eu acho que o que acontece com inteligência artificial é o inverso, né? Primeiro eu vou pensar na ferramenta, e depois eu vou pensar em qual problema eu vou resolver, né? Tem uma frase, eu esqueço sempre o nome do criador do Waze, né? Mas se apaixone pelo problema e não pela solução, né? Então, eu acho que por isso que o lance da cautela. Mas tem muita gente desesperada, porque, putz, vou perder meu emprego. Tem gente que nunca foi pressionada, por exemplo, um CTO acaba sendo pressionado por um CEO, que o CEO começou a brincar com inteligência artificial, começa a trazer um monte de coisa. Eu fiz isso, eu pedi para você fazer um negócio e eu fiz no final de semana, eu fiz... Porque a inteligência artificial, ela habilita isso, né? O que a gente estava falando antes até, né, Alex? Assim, empodera, você acha que empodera as áreas de negócio? Por isso que eu estou falando de cultura, porque o que acontece, né, cara? O que eu sinto, vejo até nos clientes e tal, a IA, ela oferece ela é um catalisador de inovação, e por assim dizer, e dá um pouco de autonomia para as áreas de negócio, que ela também traz um risco aí, né? Então eu queria que você falasse sobre isso, quer dizer, o quanto que esse empoderamento das áreas, então assim, eu sou um cara que não sou de tecnologia, estou aqui na minha vida aqui em finanças e, putz, quero montar uma coisa, eu vou lá no Code lá e vou lá e faço o que eu preciso fazer, não preciso mais dos caras de tecnologia, né, demorando semanas, meses para me devolver uma aplicação. O que você vê de riscos nisso e o que você vê de bom nisso, no empoderamento das áreas de negócio, cara? Eu acho que se a gente for olhar numa visão global, é muito positivo. Por isso que a cabeça e a cadeira de um CTO é importante ele pensar em como ele deixa isso acontecer. E não é deixar de pôr regras, mas é de deixar de dar condições de, né? É um conceito que vem se falando há um tempo, que é o conceito de plataformização, né? Então, se você... Vai a aula, pessoal, anota, hein? Anota. É agora, bora. O conceito de plataformização. Então, se você consegue criar regras, guardrails, condições
para as pessoas poderem usar o que elas quiserem, isso é fantástico, porque o CTO ele tem que ter uma visão, time de tecnologia de uma maneira geral, ele tem que ter uma visão de continuidade. Se a gente comparar a IA com desenvolvimento de código a partir de IA generativa, dá para fazer uma analogia à construção civil, né? Perfeito. Vamos por lá, do yourself, lá, se você consegue montar uma casa de cachorro. Você, como fazer massa, como fazer tijolo, como pegar tijolo, como enfileirar, você monta uma casa de cachorro. Só que o que a IA potencializa? Você está montando, às vezes, um prédio. Só que você monta um prédio sem conhecimento de estrutura. Então, você vai ver um prédio óbvio, mas com riscos de afundação, aquilo que está sendo visto. E vai dar problema. Porque ninguém fez fundação, né? Tem até um caso que rolou... Eu ia te perguntar se você tem exemplo aí. De um cara que criou uma aplicação né, usando o vibe coding, né? Que cria isso, cria aquilo. E aí ele foi falar na rede social, acho que foi no LinkedIn, ele foi falar disso, criei e deu muito certo, assim, ele conseguiu já conseguiu milhares de clientes de acesso. Então as pessoas se cadastrando e tal. E aí ele foi, não precisa mais do programador, não precisa mais da TI, acabei de criar tal. Uma pessoa falou, acabei de vazar todos os seus dados. Peguei todos os seus milhares de clientes e peguei para mim. Eu tenho os seus dados e estou divulgando. Por quê? Porque a IA, ela vai te responder. Por isso que eu acho que é uma ferramenta interessante, porque na hora que a gente de TI usa, a gente vai falar de arquitetura com a IA. A gente vai falar, eu tô brincando lá. Aí eu cheguei e falei, quero uma aplicação XPTO e tal. E aí a IA peguei, eu falei, quero em AWS, quero 100% Cloud Native, quero ir com componentes da AWS e tal. Aí ele foi lá e me sugeriu, você vai fazer assim, assado. E ele pegou o componente mais caro da AWS, que é o Lambda, e falou, você vai usar o Lambda. E aí eu expliquei... E era o mais indicado ou não? Ou simplesmente então, a gente entrou numa discussão. Eu e o Claudinho. Eu e o Claudinho. Por quê? Porque é o componente mais adequado, só que eu não estava fácil um sistema. Eu estava discutindo arquitetura com ele. Aí ele chegou e falou assim, não, você tem razão. Só que a outra solução, que é a solução, o pod, ela custa R$500 por mês. Já, logo de cara, cada um lá e tal. A Lambda não vai custar. A Lambda vai custar quando você atingir não sei quantos milhões de acessos, né? E aí a gente discutiu qual seria o melhor momento de trocar já de Lambda para pod e já falei para ele, faz o código orientado a isso. Exatamente para ter. Mas eu estava discutindo algo bem profundo com ele. E, né, obviamente, que a inteligência... Tem aquele meme, né? O cara vai ensinar a inteligência artificial a pintar a cerca. Ele pinta 2 cercas e meia cerca e fala, vai lá. Aí ela pinta duas meias. Duas meias. E ela tá, né, repetindo. Sim, ela tá repetindo. Exatamente. Então é importante que tenha essa fundação. Não existe uma burrice artificial, então. Óbvio. Não é uma burrice, é uma desinteligência artificial. É uma pergunta mal feita. A culpa é nossa, né, que cara elegante. É uma pergunta mal feita. Mas quando você tem, então eu acho que o grande papel, ainda quando a gente fala de mercado digital, muito acesso, muito dinheiro, né? O mercado digital, a porta de entrada, né, da loja da pessoa, o business da pessoa é o site, o app, a interface que ele tem. Então, assim, se aquilo cai, você fechou o seu negócio. Literalmente, você baixou as portas. Então, tem que ter uma responsabilidade muito grande, mas de a dúvida, muita gente fala sobre isso, né? A dúvida é com quem fica o accountability dessas falhas, né? Porque você libera à vontade, na teoria, se você é o cara de tecnologia, o cara criar os guardrails que você falou, você está correndo risco você. Né? Quem é que vai responder pelo que você falou? Os dados todos foram vazados porque o cara estava usando a IA ali. Mas você liberou, você é o cara head de tecnologia. Então, assim, é louco porque você tem muitas vezes o ônus da adoção disso tudo e não necessariamente o bônus, né? O cara vai ganhar os louros se o negócio der muito certo e se der problema, a culpa é tua. Exato. O dilema de tecnologia há algum tempo, de tecnologia há algum tempo, né, cara? Mas a parte interessante é essa. Eu acho que a nova visão, não só do CTO, mas de toda a equipe de tecnologia é isso, assim, como que eu habilito que a empresa utilize, né? De uma maneira segura, de uma maneira
que gere escala. Eu tenho um case, que quando a gente fala de IA, mas teve um tempo atrás que falava-se sobre low code e no code. Deu uma esfriada nisso, a impressão? É que a IA vem exato, substitui, né? Exato, isso meio que se espalhou dentro da IA, né? Exato, mas porque hoje, só abrindo uma aspas, né? Hoje as pessoas tendem a classificar tudo como IA. Perfeito. Né? Mas aí tem muita coisa que não é. Não, assim, eu tive um colega que, não vou abrir o nome dele aqui, mas ele fez uma pesquisa dentro de onde ele trabalhava, porque todo mundo, cara, IA. E aí ele pegou os líderes e fez um brainstorm, assim, o que você acha que você faz com IA? E aí vieram mais de 130 ideias, né? Aí eu penso assim, né? Porque quais são os passos? Primeiro é o passo de integração de sistema. Tem muita gente que acha que integrar um sistema, né, N8N, tô integrando dois sistemas, é IA. Isso pode ser, que é o canhão, né, para matar uma formiga. Aí depois a gente fala de workflow, né, que aí tem o ser humano inserido. Aí depois a gente fala de RPA, né, que é de realmente automação de processo, que existe há 10 anos. Claro, muito tempo. Que existe há 10 anos, já há um tempão. Aí depois a gente fala de analytics, aí depois a gente fala de machine learning, aí depois a gente fala de AI generativa, aí o último que é realmente a AI agêntica. É agêntica, exatamente. Sim. Então, são várias camadas. E aí, nesse negócio, 12 ideias, menos de 10% das ideias eram de AI generativa. O resto era integração e tal. Então, eu acho que o papel do CTO é esse, é de pegar e falar assim, olha, dá para fazer, obviamente. De educar até, né? Exato, de trazer qual é a melhor solução para aquele problema. Então, assim, foi muito legal porque são pessoas que trouxeram várias ideias e, assim, dava para usar todo o componente mais caro? Dá. Mas como que você educa, e aí eu acho que é a parte cultural mesmo, eu acredito que programação e lógica deveria ser igual matemática, e vai ser muito em breve. Vai ser muito em breve. Você não precisa... Hoje, você é um profissional de tecnologia para saber programar. Isso está mudando. Claro. Né? O matemático, né? Ele perdeu a profissão? Não, na verdade não, mas ele reinventou a profissão dele. Ele vê coisas bem mais complexas, porque hoje o dia a dia na matemática, comunicação e tal. Então eu acho que assim, falando você tem que pensar em plataformização, mas quem nunca vai ficar obsoleto é quem olha para o business. Desde o cara de baixo até o CTO, enfim, o cara tem que olhar para o business. Assim, como que eu faço para resolver um problema do meu cliente? Como é que eu faço para fazer isso? E aí vem a reboque todas as soluções. Então, que assim, pode ou não ser IA, né, a solução. Exato. Pode ser RPA, como você falou, né? Exato. O time fica com medo, né? Eu sou um júnior, né? Eu vou perder meu emprego. É a mesma coisa que aconteceu com um programador antigamente. Se um cara falar assim, eu não quero saber de análise, você me dá o pseudocódigo, eu transformo em código, acabou. Esse cara está provavelmente fazendo outra coisa hoje, né? E a mesma coisa, não, eu não quero entender nada de negócio, eu quero só viajar na parte técnica e tal. Cara, então você estará ameaçado, né? Perfeito. Agora, a partir do momento que tá todo mundo olhando para business e criando essas que é onde a IA, não vou dizer que não chega, mas é onde nós vamos melhor, né? Quer dizer, como seres humanos, a gente ter essa análise humana, né? Por exemplo, eu vejo os grandes executivos com quem eu converso, né? E tenho um relacionamento, inclusive, você vê que, cara, a visão dos caras é diferente. Você fala, cara, não tem como a IA replicar isso, sabe? Fazendo um paralelo meio bizarro, até porque é coisa de momento, né? Como é que você replica o que o Messi faz com IA? Pensa que existem Messis no mercado corporativo, você fala, cara, não dá para replicar a genialidade do cara, de falar assim, putz, cara, o perfil do meu cliente ou do meu consumidor, ele é esse, então provavelmente se a gente lançar um produto assim, assado, esse cara vai topar aqui, isso vai ter uma adesão maior. Cara, isso a IA pode ajudar a prever, vai tudo usar de modelo estatístico para isso, né? Até onde eu sei. Sim. Mas não vai ter esse senso, esse tino, né? Do tipo, isso pode dar jogo ou não pode pela ótica humana da coisa, sabe? Então, minha sensação é essa de que a gente tem que, portanto, investir mais
nas nossas skills mais humanas e de negócio mesmo. Então eu tô totalmente contigo, assim, tudo bem que é o segundo episódio, mas acho que vai ser padrão a gente escutar isso dos executivos aqui, de que, de fato, quem não estiver conectado ao negócio, quem não se apaixonar pelo problema e se apaixonar por solução, esse sim está fadado ao fracasso. E, portanto, o primeiro executivo que eu falei falou isso, você falou, eu tenho certeza que todos os outros vão falar também. Cara, o que eu queria pegar contigo, assim, até muitos anos atrás, eu já estava, sei lá, uns 15 anos atrás, eu já estava em recrutamento de seleção. Eu falei com um executivo e foi interessante, cara, um CIO, ele vai saber que eu tô falando dele, mas era um CIO na época lá da Johnson & Johnson, cara, se eu posso abrir. Ou seja, baita de companhia, tal, CIO pesadíssimo, super competente de mercado. Ele pergunta para mim assim no almoço, cara, ele falou, qual que você acha que é o principal desafio de um CIO? E é a pergunta que, de certa forma, eu faço aqui no Hot Seat, essa é a grande pergunta de $1 milhão. Uhum. E ele me fez essa pergunta e óbvio, cara, você imagina, né? Eu tô ali sentado com o cara, querendo fazer negócio com ele, eu vou puxar a sardinha para mim. Cara, o principal objetivo do CIO é montar uma equipe forte para entregar resultado para a empresa. Puxei pro lado de equipe e tal. Falou, claro que isso é importante e tudo, mas o principal objetivo de todo CIO é justificar sua existência, foi a resposta do cara. E aquilo para mim, eu lembro que esse cara super, super inteligente, eu lembro de ir pra... Tem reuniões que ou contatos que acontece isso, cara, de você fazer o papo com o cara e o cara, assim, ser tão inteligente e tanta informação que a gente consome tanto que, assim, era a hora do almoço, eu tive que voltar para casa e falar, cara, hoje eu não consigo aprender mais nada e o cara consumiu de toda a energia que eu tinha do lado positivo da coisa. Porque você fica depois matutando tudo que o cara falou. E essa foi um dos choques que eu tive. Eu falei, cara... E hoje, todo esse negócio há 17 anos, cara, eu entendo o que o cara fala, assim, porque tanto o relacionamento que eu tenho com caras como você, Alex, assim, de perceber o quão difícil é a cadeira de vocês, cara, porque vocês são pressionados desde o day one a inovar, assim, é quase que operar no modo paranoia, assim, de o que vai surgir de novo, quais são os riscos, quais são as ameaças, o que eu devo fazer aqui para proteger um pouco, não o que eu faço, né, a área de tecnologia faz dentro da empresa, mas como eu protejo minha empresa, como é que é louco, né, você fica nesse dilema eterno de dopista, mas ao mesmo tempo tem que preocupar com governança, segurança, etc., compliance e tal. Então a vida do CTO, cara, eu falo, vocês têm algum parafuso a menos ou a mais, porque é muito louco, cara, assim, o quanto que vocês têm que gerenciar de expectativas. E dependendo da empresa, as empresas que você passou são empresas com muitos consumidores envolvidos, o C, né, o do B2C, muita gente envolvida, então o impacto daquilo que você faz, ele é evidente no segundo seguinte. Você subiu uma coisa em produção, no dia seguinte você já está medindo isso, e são milhões e milhões correndo que aí. É bom e ruim, né? Que é bom e ruim. Você percebe literalmente no dia, na hora. Na hora se o que você fez foi bom ou ruim, né, exatamente. Cara? Então eu queria usar da provocação desse cara, assim... Você acha que isso foi sempre, cara? Tipo, o CTO sempre teve que provar, assim, justificar a sua existência, porque no início a gente sabe disso, era passar cabo, né, que todo mundo fala, depois passou a ser isso que a gente está falando da TI mais conectada ao negócio, depois passou até, olhando para as empresas nativas digitais, passou a ser TI, passou a ser o negócio, a tecnologia passou a ser o negócio, e hoje a gente se vê de novo numa coisa, cara, o que vai ser de TI? A gente vê cadeiras se juntando, a gente vê, cara, alguns caras espalhando as equipes de tecnologia dentro das áreas de negócio mesmo e de certa forma, o CIO servindo só como orquestrador disso tudo e tal. Qual que é a tua leitura dessa provocação, assim, tipo, a gente tem, eu tô falando a gente porque eu me sinto de tecnologia também, que fui e hoje atendo mais os caras, mas eu me sinto parte dessa grande comunidade, vamos colocar assim. Cara, a gente tem que justificar a existência, cara, ou realmente, por conta de tudo que está acontecendo no mercado, existe um risco da TI perder força? Acho que essa é a grande pergunta, cara. Eu acho que não, porque a gente estava um pouquinho antes de começar aqui, a gente estava falando sobre o distanciamento que o profissional de tecnologia teve de todos os demais. E, obviamente, no onboard não foi diferente. Então, assim, teve uma... Eu não quero saber desse papo nerd, né, de todo mundo. Sim. Assim, o cara que é... O grande feedback... Isso não é problema meu, é problema dos caras. E o grande feedback que eu tive, que tenho até hoje, acho que todo profissional de TI cara, você tem que adaptar o teu vocabulário ao público que está ali. Claro.
né? Eu comecei a falar de Lambda aqui, porque a gente tá... Mas eu vou falar de Lambda pro presidente da organização, pro presidente, CFO, cara, não faz sentido. Não, peraí. Então, eu acho que essa falta dessa adaptação, ela distanciou todo mundo do tipo, vai lá e resolve. E a contrapartida também. Deu problema, vai lá e resolve. Então, você fica tudo no vai lá e resolve, e foi uma situação que a gente acaba gerando, os outros também, mas ficamos também numa situação confortável, que depois, assim, ó, o cara de TI, né, tem um monte de cara estrelinha, é verdade, diva, é verdade. E é isso. Então, eu acho que agora, né, se a gente conseguir democratizar mesmo essa digitalização, o que a gente tem que ser é a pessoa referência a saber que tá tudo bem. Perfeito. Tá tudo bem criar, tá tudo bem você expandir e trazer essa segurança, né? Então, eu acho que a grande relevância do CTO é isso, é como que ele vai balancear, né? A gente tá falando do lado de arrojado, né? De, cara, um monte de time, um monte de delivery, um monte de código sendo gerado por IA, 50 mil produtos ao mesmo tempo, expansão para país, na outra mão é disponibilidade, governança, segurança da informação. Né? A Anthropic lançou o Mythos, que é evolução. Que é a evolução que... E o Mythos, ele descobriu fragilidades cibernéticas de coisas extremamente estáveis de 50 anos, de 20 anos. Falha cibernética em VM, falha cibernética em aplicações super padrão que todo mundo usa. Isso é uma bomba, porque a gente pegou e potencializou o hacker também. Então, assim, então teve que segurar, porque falou, peraí, isso aqui não... Aí veio o Fable, que ficou ali no meio do caminho, mas é isso, como que tudo está acontecendo e como que você vai lá e vai dar o pace correto e vai trazer essa segurança. Falou, não, cara, pode fazer... O que eu acho que a gente não pode é assumir a postura da retranca pela retranca. Pelo e tem controle, muitos que assumem dessa forma, né? Pelo controle. Tipo, cara, tenho medo de perder a minha cadeira, né? Vou lutar pela relevância da minha cadeira. Como? Metendo a retranca, sendo gargalo. Fechando as portas. Aí eu acho que não. Aí eu acho que é ruim. O que você tem é que trazer sempre os trade-offs, né? De uma maneira... igual o CFO vai trazer toda a perspectiva financeira, todas as oportunidades financeiras. Cara, esse produto é interessante, mas você vai gastar tanto de dinheiro. Se a gente investir em outro produto, vai dar tanto. Se a gente deixar investido, vai dar tanto. Então, assim, o CFO, todo mundo entende um DRE, né? Todo executivo. E eu nem por isso estou fazendo o trabalho do CFO. Eu acho que... É o mais ou menos o mesmo, né? É isso que você está falando. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Se todo mundo vai entender, precisa entender, e tem que estar democratizado, mas tem que ter uma área que vai habilitar tudo isso, né? Que vai conseguir deixar que tudo isso aconteça. Como que você enxerga fazer isso possível? Assim, porque acho que a grande questão, e a gente viu isso em vários eventos, inclusive, que a gente participou, cara, como fazer isso, né? Você tem falado, e é muito bonito, né, escutar, porque é como a gente acredita também, não, que, é importante o cara de tecnologia ser orquestrador e educador disso tudo, criar os guardrails e tal, e dar acesso para as pessoas, realmente empoderar as pessoas. Quer dizer, você tá recomendando promover isso, de fato. Sim. Você acha que deve colocar é uma coisa, essa é uma dúvida até minha, talvez, não sei se estou fazendo isso por todos aqui, mas é uma dúvida muito minha. Você acha que tem que ter, e a gente tem tido oportunidades, estou te abrindo o jogo aqui, de posições de head de AI, ou head de dados e AI, às vezes está junto com alguma outra questão e que faz sentido com dados e tal, mas head de AI. Me parece muitas vezes, cara, uma coisa igual quando começou a questão de transformação digital, você vai lá, coloca um CDO, Chief Digital Officer, e esse cara vai mudar tudo como a empresa faz. Eu tenho um pouco de receio de você colocar um head de AI e achar que esse cara vai fazer como a gente diz, né? Uma andorinha vai fazer verão. E a gente já viu que isso não funciona, cara. Então, assim, você acha que é criando um grupo dentro da empresa? Agora eu tô falando da parte boa, imaginando que, vamos adotar, realmente queremos, faz sentido isso, a IA e todas as ferramentas que a gente tem disponível aí não são ameaças, são oportunidades, todo mundo está comprado com isso. Você já viu isso acontecer
ou ainda que não tenha visto, você tem alguma ideia de como fazer isso, cara? Como as empresas, como promover isso dentro das empresas, mantendo guardrails e tudo mais? Eu acho que é uma posição bem interessante, mas é uma posição que tem que ficar colada com a arquitetura e com dados mesmo. Opa, legal. Porque é ali que vai ser definido, né, os guardrails. Pelo menos quando vem a primeira ideia, vem essa. A parte da plataformização, eu acho que é quando você acaba simplificando as coisas, né? Em 2005, tinha 5 linguagens de programação. Em 2026, são infinitas. Centenas, né? Centenas. Então, a complexidade intelectual, né? Sim. Para um programador... Claro, é muito grande. Né, ela é muito grande. Então, é impossível você contratar um programador que vai olhar desde a experiência do cliente até se a infra tá ligada ou não. E, cara, a gente, se tem uma casa que sabe muito bem disso, é a gente aqui que fez tantas posições, né, no passado, principalmente hoje a gente está mais posicionado para Executive Search, mas a gente fez tantas posições técnicas em tecnologia e a gente pode atestar isso que você está falando, cara. Quantas vezes abriu uma vaga, mas esse cara não manja de .NET, sei lá, esse cara é Java. Aí você, será que a gente acha, mas você quer um cara Java mais .NET? Precisa achar o cara Java mais .NET. Olha o problemão que é, né, cara? Então, aí os coitados, vamos dizer assim, né, dos devs e da turma técnica, ficava naquela coisa de tipo, qual que é a da vez? É Python? É Ruby? Eu vou me desenvolver nisso, então o cara fica correndo atrás, né, disso. Quando, não sei se é para aí que você está caminhando, Alex, mas quando, na verdade, a IA meio que resolve um pouco desse problema, de você, se você desenvolver numa linguagem, entendo a preocupação não se torna tanto, talvez, a sintaxe, né, da linguagem, se torna mais a lógica. Faz sentido? Na verdade... Vamos lá, me corrija se for o caso. A minha visão é de você estabelecer as camadas, para você abstrair essas complexidades. Perfeito, entendi. Então, assim, a galera lá que mexe no cabo. Sim. Então essa galera, ela vai habilitar um jeito de ninguém saber que tá... Foi o que aconteceu com o Cloud. Todo mundo fala, o servidor Cloud... A Cloud é um servidor que você não sabe onde está. Você não sabe onde está. É isso. Esse é o conceito. O que a gente fez? A gente abstraiu. Então quer dizer que quem mexe em servidores perdeu a sua importância? Não. Só que, obviamente, ficou restrito agora a meia dúzia de empresas. Né? Quando a gente fala ali depois de padrões de fundação tecnológica, aí é outra coisa. Então, assim, o meu código, ele tem que entrar nos ambientes, esses vão ser os ambientes, ele vai entrar via essa porta, ele vai ter que ser testado assim, testado assado, eu vou poder usar a linguagem A, linguagem B, linguagem C, porque a IA vai cuspir a linguagem que você falar para ela cuspir. Né? Então, então você tem que estabelecer, e aí você tem que fazer essa validação. Aí depois você tem uma camada de padronização, aí depois você tem uma camada de shared services, que aí você pega, e aí são várias pessoas pensando com IA em perspectiva diferente. Então aqui eu estou pensando em IA do cabo, aqui eu estou pensando em IA, aqui do shared services, é assim, eu não estou batendo no meu cliente final, são clientes internos. Então, te dar um exemplo que falava bastante lá na Livelo, cara, pagamentos. Ninguém precisaria pensar em pagamentos. O cara de produto final, ele não precisa pensar em pagamentos. Ele quer simplesmente receber, porque ele fez toda a jornada. Você fala, tô vendendo uma geladeira. Cara, se o cara vai pagar em Pix, o cara vai pagar... Cara, eu quero vender a geladeira. Sim. Né? Então, é o shared service. Que ele não deveria se preocupar com isso, né? Ele não deveria ser parte da agenda. Ele deveria... Né? Tanto é que agora nasceu o Pix, né, lá. Vem a reboque, o time de... Um dia vai chegar aqui, porque é um time focado. E aí a última camada, que é a camada olhando para o cliente. Então, se você vai abstraindo, então, esse monte, essa sopa de letrinhas, ela vai ficar você meio que especializa, né? E aí você vai deixando. Aonde que todas as áreas vão gerar código? Muito provavelmente na última camada. Na última camada, perfeito. Que aí ela vai embaixo está tudo acontecendo, prestando esse serviço para essa camada. Exato. Em cima. Analogia a prédio, tem, sei lá, quantos metros de fundação. Então, e é tudo isso. E aí você pega e aí você maximiza. Aí você escala. Aí você pode ter time
É isso, né? A estrutura está montada, fica a critério das áreas de negócio criar o acabamento olhando para o prédio ali, né? Exato, criar o acabamento, exatamente. a decoração, aí é com cada um. E hoje você vai ter a capacidade de fazer coisas mais profundas, maiores, e aí por isso que a fundação ela tem que evoluir também. Então, peraí, você vai usar uma ferramenta de uma amplitude maior. Perfeito. Né? Você tinha Estava previsto um prédio de 5 andares. Você tinha um machado, agora você tem uma motosserra que controla a controle remoto. Então, assim, é diferente, não? Um machado. Então, assim, eu acho que esse é o grande papel, porque você tem que habilitar o negócio. Ainda mais quando a gente fala de negócio digital. Então, assim, você tem que habilitar isso. Então, quando você faz todo esse recorte, e aí você usa inteligência artificial em todos, por isso que o cara de IA, o cara vai pensar no IA Gateway, o cara que vai pensar no AI Gateway, o cara que vai pensar em toda a parte de governança, o cara que vai pensar em qual engine de AI, no Cloud, no GPT. É que isso você está pensando também na estrutura de tech, como ajudar isso a acontecer. A minha pergunta está até mais talvez na última camada. Então, eu entendi, quer dizer, você tem especialistas para garantir que essas camadas todas funcionem. Achei muito legal a teoria das camadas, vou chamar assim. Agora, aqui em cima, como eu faço para não é nem habilitar, mas como é que eu promovo isso com as áreas? Assim, não sei se você viu isso acontecer já com algum sucesso. Tipo, é um grupo, eu tenho escutado muito de grupo, como se fosse uma squad, você fala assim, avalia, né, o mindset digital, a prontidão digital dos executivos, né, em cada uma das áreas, enxerga quem são os caras com maior potencial, junta essa turma e esses caras viram os evangelizadores disso, né? Então, minha dúvida é muito se você viu e no que você acredita, o que você acredita que deve ser feito para... Imagina, você montou toda essa infraestrutura, montou tudo bonitinho, cara, e não sei se é isso que quer dizer com a plataformização, é isso que quer dizer com a plataforma? É então. isso. Você montou essa plataforma onde os caras podem ir lá e consumir, montar o que eles quiserem em cima disso, porque já está seguro, já está dentro das regras que você gostaria. E se os caras não vão lá? Ou se esses caras não entenderam? Como é que você educa essa turma e promove isso, cara? É de tecnologia. Minha dúvida é se a responsabilidade de tecnologia, esse fomento da utilização dessas plataformas desenvolvidas aí. É porque a coisa bacana que aconteceu foi como todo mundo tem acesso a IA. Então a gente está falando bastante de IA aqui, né? Como todo mundo tem acesso. Então não é uma escolha. Não é um negócio que você vai... Tanto que você acha que nem precisa a empresa mesmo não precisa fazer muita coisa que automaticamente as pessoas... Ela precisa fazer a parte da educação mesmo, né? Então, tanto que essa plataforma linda e maravilhosa, tem empresas que estão construindo a sua até hoje e ela é infinita, né? Então, assim, você tem que realmente fazer as escolhas certas, priorizar de um jeito para como que você pega e fornece isso. Então, no final do dia, o cara tá usando o que para ele tá usando ali, para ele tá igual ele na casa dele. Só que ele tá num ambiente, né, mais ali controlado. Agora, a prática, né, o treinamento de como você faz um prompt legal, como que você... Que outra coisa é o custo, né? Vamos... Piada, né? Vamos mandar todos os desenvolvedores embora, tá? Que a IA vai ficar mais barata. Aí você começa a usar token. Não, agora traz de volta que tá caro isso aqui. Caro esses tokens. Então, assim, é a parte que você tem que sim fazer, e eu acho que a tecnologia ela tem uma participação muito importante nesse aculturamento, né? Mas ela tem muito para realmente explicar como as coisas funcionam e tal, mas faz parte da organização toda. Eu acho que todo executivo ele tem que estar envolvido e aí tem que criar esses grupos multidisciplinar. Perfeito. Você acredita nisso, na criação de grupo e ter o cara que vem da área de finanças, o cara de marketing, outro de operações, outro de RH e assim vai, como se fossem squads mesmo, e esses caras começaram a promover e multiplicar, vamos dizer assim, a cultura de utilização disso. Exatamente. Só que hoje o que eu vejo muito nas empresas, essa cultura ela é promovida, mas ela é promovida de uma maneira meio que deixa o povo usar, né? Não, deixa o povo usar. E o que me conta é que chega no corredor, eu tenho conversa de corredor, assim, o que me contam, né? Assim, lógico, eu funciono como um consultor, eu participo às vezes do dia a dia dessa turma, mas assim, dia a dia mesmo a gente não participa. Está muito mais para ajudar as empresas consultivamente e estrategicamente, mas a gente não está no dia a dia delas. Mas o que me conta do dia a dia é que, principalmente esses caras que estão muito envolvidos com IA, cara de dados, que a galera para assim no corredor, imaginar, a empresa tem Gemini e chega lá para
para esse cara, que é o cara que, vamos lá, fechou o contrato ali, chegar e falar assim, pô, por que não tem por que não tem o Claude? Por que você fechou com o Gemini, né? Por que é Gemini e tal? Pô, quando é que você vai liberar tem esse, quando é que você vai liberar o Claude? Cara, os caras... Quando que você vai liberar, mas eu já tô usando, né? Exato. usando. E a pergunta que esses caras fazem, que eu acho muito boa, é a seguinte, cara, por que você quer o Claude? Porque é o que seu vizinho tá falando, seu amigo, seu irmão, sabe aquela conversa? Porque hoje IA é assunto em tudo que é lugar, né, cara? Então, pô, você viu o cara que montei um negócio aqui, fiz um negócio legal e tal. No que você fez no Claude? Pô, vou falar com o cara de dados lá da empresa pra fazer um contrato com o Claude lá e tal. Então, assim, o negócio é meio... Ainda tá, eu não sei se você concorda comigo, até em grandes empresas o negócio tá meio várzea, assim, sabe? Tipo, a galera quer e acha que é isso. E é contratar lá o Claude, contratar o Gemini e, meu, se vira aí, ó, todo mundo tem a licença aí, pode usar e vambora. E aí, a empresa, ela se classifica AI First. Exatamente. O que você fez? Não, pra fazer uma propagandinha. Todo mundo aqui tem... a gente tem assinatura do GPT para todo mundo. Então a gente é AI First. Não, eu não concordo com essa visão. O que eu acho, e você tocou um ponto muito importante, que você educar não as pessoas somente, mas a inteligência artificial também. Ela aprende com você. Tem um case muito legal que aí William Westrup, o head de dados lá do H2, cara, um case fantástico, que todo mundo fala, cara, eu quero... a gente lá criou um agente que você democratiza o dado, né? Então, você vai lá, faz perguntas sobre os números da empresa, só que como você tem uma estrutura de dados robusta, governada e organizada, então você consegue, com regras, conectar o seu lake a uma IA, e aí a sua IA, ela tem informação. Você viu isso ser feito já? Sim. Que é esse exemplo que você está vendo. Nós fizemos. Então, esse é legal, um case de sucesso aí. Vocês conectaram o data lake de vocês. O Bolota. Bolota chama? A gente criou o Bolota. Conectou com a IA, cara. E aí... E você não tinha medo disso não, cara? Não, porque a gente tava com... Muito bem estruturado. Não, e a gente tava com a IA, o motor engine de IA generativa, a gente pagou, a gente estruturou, a gente fez toda a parte de organização e de arquitetura, e a gente contratou uma ferramenta, a gente usou uma ferramenta na época, mas o que ficou fantástico, né? Você pergunta, assim, quanto que foi o faturamento ontem? Quem mais comprou? Quem menos comprou? E esse que menos comprou, quando que ele comprou mais? O que foi que eu fiz? O que teve naquele momento para acontecer? Exatamente, ele tem toda a informação. Então ele começa a te responder, ele fala, ó, faturou tanto hoje, né, no caso do H2A, perfil tal jogou mais tal coisa, né, teve isso, teve aquilo, tal. E aí gera gráfico, faz gráfico de barra, faz negócio girar, usa projeção, assim, ele acaba fazendo tudo. Então, o que acontece? O analista de dados, o cara de view, ele agora está olhando para coisas mais nobres, né? E não que gerar dashes para as áreas não seja nobre. Mas isso é super nobre. Mas isso aí faz rápido. Agora, o Bolota, a pessoa vai lá e o analista de tráfego, ele vai lá e faz as perguntas, ele gera os dashes que ele quer. E aí fica para o analista de dados falar de coisas mais sofisticadas, gerar a visão consolidada da empresa, de números, de o que seja, tentar pensar diferente e garantir isso. Então, você acaba estruturando de uma maneira... Isso foi um case muito legal. Todo mundo está usando IA. Todo mundo está usando, porque o Bolota ele te responde outras coisas. Né? Se perguntar para ele... enfim, tá conectado lá, seria o que o GPT responderia, mas as informações, tudo que a gente pergunta não vaza. E o que é importante é a governança disso. O que as pessoas estão perguntando? Né? Tem um negócio que o Gartner fala que é o B2R, né? Que a gente tem o B2B, B2C e o B2R, que é o Business for Robots. Business for Robots. Que a gente vai começar... Quem vai ser o meu cliente? Vai ser um robô. Porque eu, como consumidor, estou usando de robô para... Exato. Né? Então, fazendo uma analogia, né? Eu tenho uma plataforma, né? Um lugar onde vamos pensar em birôs.
Você vai lá e você pergunta. Você vai perguntando, fala assim, cara, eu quero saber tal coisa. Você vai perguntando. Porque seria como se fosse o GPT de uma empresa de birô, o GPT de uma empresa de estatística, o GPT, a compra. Sei lá, eu tenho e-commerce e agora eu vou fazer compras, que é o que o GPT está fazendo. Eu quero, que é um grande case da Amazon, né? A Amazon, hoje, quem mais vende pilha nos Estados Unidos é a Amazon. Que viagem, né? E marca a Amazon. Sim. Por quê? Marca a Amazon. Marca a Amazon. Por quê? Porque os caras, se você não fala pra Alexa compra Duracell. Você fala, Alexa, compra pilha. Compra pilha. A Amazon vai mandar a Amazon foi lá e mandou a dela. Então, é isso. Então, assim, as pessoas vão evoluir para esse tipo de uso e aí vai ser o meu agente que vai comprar. Não vai ser mais eu. Então, o meu agente vai comprar. Então, eu vou falar assim, tô precisando comprar uma geladeira. A geladeira que eu quero é tal, essas são as medidas da parede, procura, tem que ser isso, vai pagar o mais barato e beleza. E aí a gente põe meio de pagamento no meio da IA, que aí também é outro desespero. Mas um robô vai falar com outro robô. Sim. E se você não tiver essa governança, o que vai acontecer? No caso que R2R, né? Robot to Robot. E tem o Robot to Robot. É isso aí também, tem o R2R. Aí o que vai acontecer? Você pode sair de um... Você pode... Por que vamos pensar em e-commerce? Um dia alguém pôs 2 pagamentos com cartão, você usa 2 cartões para pagar. Se você explicar em qualquer lugar do mundo, isso a pessoa não vai entender. O brasileiro entende. Pô, eu tenho limite nesse, somei os 2, né? Eu consigo fazer essa compra. Aí eu consigo fazer essa compra. Então o brasileiro entende. Então para o brasileiro é isso. O que aconteceu? Muitas pessoas reclamaram, o cliente final foi, alguém foi, chegou na tua squad, que se pagar com 2 cartões vai converter mais. Aí a tua squad foi e pensou nisso, e gerou isso, e pôs isso em produção, e testou isso, e fez liberação de teste AB, fez todo um trabalho, né, que durou alguns meses. O que vai acontecer? O cara vai... Eu tenho 2 cartões, eu quero pagar com 2 cartões. Aí ela vai falar assim, aqui é só um cartão ou Pix. Pro outro robô. Sim. E o outro robô vai falar, e o outro robô vai falar, e o outro robô vai falar. Então, assim, se você não tiver como ver o que está acontecendo, o seu business vai falir de uma hora para outra, porque você não vai ter essa passagem, porque o teu cliente, ele vai fazer milhões de coisas, tudo, e o robô, ele é lógico, né? Tem um exemplo que eu fui em 2023 pela Livelo, no Gartner, e o Gartner trouxe o exemplo dos táxis autônomos em São Francisco, né? Que o táxi precisa ser lavado, e quem vai avaliar se a lavagem foi boa ou não é ele, é o próprio táxi. E ele vai escolher que hora ele vai Eu tô meio sujo, tô meio limpo, achei que ficou bom. Sei lá, acho que o cara vai enfim, ele vai tomar a decisão, vai lavar o carro. Então ele vai a algum lugar que vai lavar o carro, né? Sei lá como isso vai acontecer e tal, mas ele chega e aí ele vai se avaliar depois. Aí ele vai pegar, ele vai falar, bom, o lava rápido do Alex não me lavou legal. Aí o outro vai falar, também não me lavou legal também. Aí vai todo mundo, a rede, os robôs falam, então elimina esse lugar, porque esse lugar já não tá bom. E aí você vai ter uma fila e do nada você não vai ter. Então, a gente tem uma mudança, quando a gente fala de cultura, a gente tem uma mudança comportamental global, né? Que é um outro tipo de revolução. Então, se você não se conectar a isso, né? Se você não tiver como organizar isso, não, deixa conectar lá e manda ver. Sim. Não, você como texto tem que falar, cara, o que estão perguntando para um robô? Cara, perfeito que você colocou, porque eu já estava com aqui a pergunta engatilhada para fazer. Então, assim, você vê outra pessoa, ou outro executivo numa grande empresa, ou média empresa, sendo esse cara, ou realmente aí está uma das missões, isso que a gente está falando de guardrails, de organização, para garantir o uso disso tudo e o uso organizado disso tudo, eu entendo também como uma agenda de tecnologia. Você concorda com isso? Você acha que essa é uma das funções primárias aí do CTO a partir desse momento? Eu acho que sim, até porque... E, portanto, é uma forma de justificar, não que seja única, mas é parte do papel e parte da justificativa do porquê você precisa ter o CTO. Exato, porque eu acho que ele tem
ele tem uma responsabilidade porque os impactos todos, eles estão nessas camadas, eles estão em alguma coisa. E aí o CTO, ele vai ter esse papel de fazer essa habilitação, né? De dar esse... Só que não é o CTO que vai, sozinho, entender um negócio de como eu vendo para um robô. Isso que é o impacto global. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que o time de vendas vai ter que se adaptar. O time de financeiro vai ter que se adaptar. O time de riscos, coitados, né? Esse é o que hoje já está ficando louco, né? Então, todos os times vão ter que se adaptar. E aí, eu acho que cabe, igual hoje, o papel do CTO numa empresa digital é como fomenta tudo isso. Né? Então, eu acho que ele continua com esse drive, né? Como é que ele fomenta o uso de todas essas coisas novas que estão ainda por vir, que a gente vai ter um impacto significativo nos negócios, no jeito que a gente interage. O que você acha que está mais próximo de acontecer? O CTO realmente se reinventar e, portanto, estar mais próximo de negócio e promover essa agenda que a gente estava falando? Ou as áreas de negócio serem mais tecnológicas, entende? Assim, não é nem as áreas. Os executivos... Olha a provocação aí, cara, te colocando aqui, te jogando para os lobos. Os executivos das áreas de negócio, finanças, marketing, etc. e tal. Esses caras estão mais próximos de tecnologia, de serem mais tecnológicos hoje? Ou o cara de tecnologia está mais próximo de ser de negócios, mais próximo de negócio hoje? Qual que é a sua visão? Ou está meio... Eu acho que tem que ser um movimento de ambas os Mas eu digo, perfeito, concordo 100% contigo, mas eu digo, você acha que os CTOs já entenderam isso há mais tempo, do tipo, eu preciso ir mais para o negócio? Porque me parece que para essa turma ser mais tecnológica, não estou falando técnica, né? Tecnológica, ou ser mais digital, isso é mais novo, né? Então, não é necessariamente... Esse modo paranoico que o CTO opera não era o modo paranoico que, pelo menos em relação à inovação, isso tudo, não é o modo paranoico que um CFO, um CMO opera. Então, esses caras têm que começar a vir um pouco mais para esse mundo de, cara, toda hora está surgindo coisa nova, especialmente em tecnologia digital, e você precisa se mexer. Esses caras ainda não sacaram isso, né? Qual que é a tua leitura? Eu acho que tem de tudo, né? Tem o que sacou, o que não sacou e tal. Mas eu acho que o problema, a cobrança de ser mais negócio para o time de tecnologia, eu não estou falando exclusivamente disso. Isso já faz bastante tempo. Isso já faz muito tempo. Então, a gente aprendeu, ou no amor ou na dor, mas já teve que aprender. Você tem que fazer esse movimento, já teve que fazer. Então, principalmente quando você é um executivo, assim, não dá para você sentar e falar, beleza, pensa no que vai fazer. Cara, eu te falo, Alex, sem titubear, cara, eu tô há 17 anos nesse negócio. Eu garanto que os executivos que eu converso hoje, e às vezes até o mesmo executivo de lá atrás é o de hoje e tal, eu vejo realmente a galera muito mais falando de negócio hoje nas salas de entrevista comigo, nas tratativas comigo, do que na época, cara. 17 anos atrás, eu sentava para falar com o CIO, o CTO, o assunto era, não, que eu implementei o SAP, porque eu clusterizei não sei o que lá, eu criei a máquina virtual de não sei o que lá. Era o Technicase. E hoje, cara, eu vejo muito mais o discurso de trouxe tal resultado, mudei o cenário da área ali de logística, porque nós criamos um negócio que, tô chutando aqui, tá? A commodity, né? Como a gente controla a commodity melhorou e tal. Então, assim, é mais ou menos o que você falou, é já uma paixão pelo problema, não pela solução. Então, tudo bem, você implementou o SAP, uma solução para algum problema. Tô imaginando aqui, né? Qual que era o problema? Muitos deles não falavam. Falavam, você não faz ideia, implementei o SAP, o Go Live em 6 meses do SAP HANA agora tal, e é isso que fazia os caras se moverem. Hoje isso é importante, porque claro que a gente quer saber, né, se a implementação foi lisa, foi, né, limpa, e rápida e fluida, mas qual o resultado disso? Então isso eu vejo muito mais acontecendo. Vou fazer um paralelo até com o meu negócio. Se você falar com o Red Hunter pode virar para você e falar assim, cara, fechei a vaga em 1 mês. Parece bom. Uma vaga de executivo em 1 mês, parece bom. Mas, puta, o cara ficou 2 meses na empresa. Foi bom? O cara entregou, cara, putz, a galera, né, que reportou para esse cara durante os 6 meses que ele ficou lá, cara, a galera depois botou a empresa no pau por assédio moral, até de tão ruim como líder esse cara era, tal. Você concorda que se você medir só pelo tempo e pelo processo de recrutamento em si, isso não diz se você fez um bom trabalho ou não? Para mim, o trabalho é muito mais valioso com o que vem depois. O que esse cara deixa de legado, o que ele faz? Então, quando eu penso que eu coloquei executivos no mercado, ou em algumas empresas, o cara está lá há 10 anos,
15 anos, né, e feliz, e cresceu, e o cara fala dos resultados, dá uma sensação de que uma páginazinha no livro da carreira do cara ali tem um copyright nosso aqui da Find, sabe? Essa é a sensação positiva que a gente tem no papel que a gente realiza. Então, eu acho que, voltando ao papel do CTO, eu acho que é justamente isso, né, cara? Assim, precisa oferecer essas plataformas, esse fomento, e passar a ser medido muito mais pelos resultados, pelo que traz, o que destrava de valor, do que pelo nosso, eu implementei a ferramenta tal. Cara, isso é meio, né? Não é o fim. Exatamente. Faz sentido? Total. Qual é a grande piada que o Festa da Firma, que todo mundo faz com TI? Você já abriu o chamado? Né? Você já abriu o chamado? Esse é o clássico, cara, você abriu o chamado, né? E eu tive um time que me reportou, cara, a gente fechou 1.750 chamados esse mês. Tá, assim, quão relevante eram esses chamados, né? Não, e fechar chamado, a ideia é nunca ter chamado. Se você tem um chamado, alguma coisa não está funcionando. Então é a mesma coisa. E a pessoa veio toda... Não, cara, empolgada com isso. Tipo, realizei, justifiquei cada centavo do Você sabe que essa coisa de métrica, até para a gente começar a fechar, porque a gente está indo para os finalmente aqui, né, do nosso papo, cara, mas muito bom para variar. Esse negócio de métrica ele é perigoso, né? Eu falei da métrica do fechamento da posição e tudo. Eu até li um livro, chama A Tirania das Métricas, né? The Tyranny of Metrics, que ele dá exatamente esse exemplo. Imagina você mede os médicos. Um cuidou de um caso no mês, que o cara estava com câncer, esse câncer teve uma remissão, o cara foi curado e voltou para casa. O outro curou de 100 casos, um era dor de dente, outro era um encravado, outro... Entendeu? Um é o que você falou, cara, fechei, chamado, fazendo paralelo do chamado. Uhum. Cara, fechamos 1.300 chamados, o outro fechou um. Qual foi mais relevante, cara? Você entende? Então, o valor, o quant é importante, mas o quali também é muito importante. E isso muito CTO não sabia fazer e agora tá melhor. Até eu vou pegar um gancho sobre equipe aqui, sobre gestão, quando a gente fala de indicadores, né? Cara, indicador OKR ou indicador global, ele é o seu sucesso ou ele vai ser a sua derrota. Ou ele vai ser ignorado e aí vai acontecer o que iria acontecer com ou sem controle. Porque, cara, assim, se você não pensar em indicadores inteligentes, você vai ter um problema, né? Putz, já vivi várias situações de métricas opostas. Então, assim, ou eu bato a minha meta, ou eu bato a minha meta ou você bate. A minha é crescer, a sua é reduzir custo. Sim, um dos dois não vai dar certo. Tem um braço de ferro aí. Exatamente. É importante. E várias outras coisas. E, cara, como que você tem um time, né? Tive a oportunidade de estar à frente de mais de 350 pessoas de engenharia, dados, tudo na Livelo, uma situação... Cara, como é que você, e muita empresa, aonde está a tomar a decisão? Está no board. Está na diretoria. E aí aquela tomada de decisão, você chega pro time e fala, ó, você tem que fazer isso aqui, esse copo, e tem que entregar daqui a 2 semanas. O time vai sair e vai fazer. E o que o time está preocupado? Que aí é o lance das métricas. 2 semanas. 2 semanas. É essa a preocupação. É isso que o cara foi para casa com esse pensamento. Exatamente. Deadline. E aí ele vai fazer isso acontecer em 2 semanas. Um executivo de TI que não questiona, ele vai fazer isso em 2 semanas. Acabou a entrega, entreguei, era para entregar dia 15, beleza, entreguei dia 15. Como foi esse produto? Deu tudo certo. Parabéns, a gente vai fazer paper, vai mandar, vai falar muito bem do produto. Não deu certo o time. Eu entreguei dia 15. Então, você de uma maneira indireta e com metas, você infantilizou todo mundo. Perfeito. Porque é você quem... Eu tomei a decisão de fazer tal coisa, tal coisa. E a culpa realmente é sua, né? De não ter feito... Exato. Porque, assim, se não chegar na mão, né? Data, índice de qualidade, tudo, não chegar, né? Não chegar bem, aí é do cara que está fazendo. Agora, se o produto fez ou não fez diferença... Aí foi o top-down, o goela abaixo, né? Então, a partir do momento que você chega pro time e fala assim, time, eu não sei o que vocês vão fazer.
eu não tô me importando. Vocês têm orçamento, a métrica de vocês é essa. Vocês vão me justificar, sei lá, em 6 meses, esse número aqui, ele vai ter que sair daqui e chegar aqui. Sei lá, de 15 em 15 dias, de 1 em 1 mês, nós vamos sentar, vamos conversar e a gente vai analisar esse número. E aí você vai me falar o que você fez, tudo, a gente vai fazer... Porque também não é de largar, né? Vai lá. Mas como que você faz? Obviamente, aí uma gestão mais tática, operacional, o que está sendo feito? Mas aí você escala. Porque aí você tá... Por isso que as métricas, realmente, elas são muito chave. Porque se todo mundo tem uma métrica inteligente, se você conseguiu ter isso, aí você fomenta a inovação. Porque aí as pessoas vão pensar em como resolver o problema dessa... se for um... A gente fala bastante de meta financeira, mas, cara, tem meta de NPS, tem meta de outros tipos de qualidade, tem várias coisas. Então, assim, você vai fomentar as pessoas, a squad, o time, a pensar nisso. E isso é muito importante, porque eu tive situações no passado onde o time de produtos, o time de negócios, ele falava assim, bug não é meu problema. Bug é TI, ué. TI, vai lá e resolve o bug. Indisponibilidade não é meu problema, é TI. E TI era isso. TI era isso. Era, putz, tem que fazer tal coisa. Era o tirador de pedido, né? Então, assim, o que você quer? É meia catupiry, não sei o quê, não sei lá. Tá aqui. Mas eu não tô com pastel fome. Pastel de português, carne seca com cheddar. A pastelaria. Quando você põe todo mundo, o cara de produtos entende que um bug tira a receita, diminui o NPS. Algo que já era para estar acontecendo com o cliente parou de acontecer. Indisponibilidade, a lojinha fechou. E o cara de TI, ele se interessa pelo negócio. Porque ele não está sendo cobrado por linha de código, ele está sendo cobrado igual. Minha meta e a sua é a mesma. É esse indicador sair do 1 e ir pro 2. Fenomenal, cara. Então, assim, cara, une todo mundo. E aí você digitaliza. Porque e a digital ajuda para isso, né, cara? Porque você tá com tempo para se dedicar ao que realmente gera valor. Exato. E eu, de tecnologia, vou querer entender o negócio. Porque, vamos lançar um produto novo. Beleza, mas o que vai fazer? Como é que você vai conseguir discutir em mesmo nível com o cara, né? Como é que você imagina que o indicador vai sair? Você vai ter que me explicar. Então vamos testar isso. E o cara de produtos, de negócios, é a mesma coisa. Cara, mas o que você vai usar aí? Como é que a gente garante que não tem bug? Perfeito. Quer dizer, eles vêm muito para o nosso mundo de tecnologia, a gente vai para o mundo deles e aí, obviamente, o remar para o mesmo lado que você falou para atingir a mesma meta, que não pode ser contraditória, né? Vocês estão com o mesmo indicador querendo subir. Cara, com isso, assim, acho que você fechou com chave de ouro. E aí fazer a última pergunta que você tem direito a falar sim ou não. Né? Talvez eu até deixe um tempinho aqui para você discorrer a respeito. Mas... Se deixar eu falo bastante. Porque eu tô pensando aqui em como encerrar o quadro, né? Eu não fiz isso do primeiro, mas eu acho que é legal fazer essa provocação, porque a dúvida é justamente essa, né? O Hot Seat, eu sempre uso isso como exemplo, é que nem o técnico de futebol ali, que se ele está no Hot Seat, significa que ele está sendo questionado. Talvez ele saia, talvez ele seja substituído, talvez alguma coisa há ameaças para aquela cadeira, e por isso chama Hot Seat. Então a pergunta que eu quero fazer, e tudo bem, uma coisa de 30 segundos explicando o porquê disso. O CTO está no Hot Seat? Eu acho que depende muito da empresa, né, e da situação do trabalho que foi feito. Em sua maioria, acredito que sim, está. Né? Como eu acho que todos C-level está. Todos C-level? Eu acho que todos C-level está. Eu acho que um CMO que não performa, que não consegue, ele está no Hot Seat. Um cara de vendas que não consegue vender. Então eu acho que é uma das atribuições da cadeira ela ser... Estar no C-level, ela tá... Eu acho que sim. Eu acho que é um lugar onde a pressão, ela... Então todos estão. Eu vou reformular a pergunta então para o CTO está mais no Hot Seat do que os outros do C-Level? Acho que não. Acho que não? Acho que não. Acho que depende muito da organização. Claro. Cara, fenomenal. Alex, muito obrigado, cara. Obrigado pelas respostas, pela profundidade das respostas, pelo conhecimento, pela aula. Eu acho que, cara, é esse tipo de coisa que a gente quer aqui. Não só jogar luz e talvez até... especialmente em casos como o seu, que se acredita que é muito mais cautela, calma, tem muita coisa para acontecer ainda, muita reformulação, modelos operacionais vão mudar e tudo. Quer dizer, calma, tem muita coisa para a gente avaliar ainda, né? A galera muita gente assustada e tudo. Seja para tranquilizar ou para o pessoal aprender e tudo, acho que o quadro é justamente com esse sentido de
não vou dizer de educar, mas de trazer informação, cara. E contar um pouco de quem tá lá na fonte, assim, sabe? Ouvir da fonte, falar assim, e aí, como é que é? Você que tá lá em cima, porque, obviamente, o medo pode estar no analista, no coordenador, no gerente ou no tech lead, chame como quiser, e ouvir de um CTO falar assim, cara, não, calma, tem muita coisa acontecendo, você fez até o meme do manda todo mundo embora e traz todo mundo de volta e tal, então assim, acho que tem muita euforia pro bom, pro bem e pro mal, e aquele hype, né, que salta e agora daqui a pouco começa a descer e entra num platô. Então, o que é fato que a IA, principalmente, ela veio para ficar, todo mundo acredita nisso, mas não é também essa sangria desatada que muita gente pensa, né? Eu tô entendendo que o recado é mais esse, né? É porque eu acho que vem muito... eu costumo sempre falar isso sobre a cadeira de TI. Se você perguntar para um paramédico de rodovia como foi o dia dele... E ele fala, hoje foi tranquilo? E você fala assim, me dá o detalhe do tranquilo. Hoje foram 2 acidentes, né? 2 atropelamentos. 2 vítimas fatais. Hoje foi tranquilo. Sim. Eu acho que o cara de TI é a mesma coisa. Cara, você virou a noite... mas foi tranquilo, o negócio a gente resolveu. Subiu em produção e foi tudo bem. Tá. Então eu acho que é muito sobre isso, né? Eu acho que é muito sobre... a calma. Claro. É a calma da tecnologia, né? A calma que assim, não vamos sair desesperados, a gente precisa testar as coisas, precisa averiguar, precisa entender a fundo e entender o impacto do negócio, né? Então, chega lá alguém fala, acabei de criar um negócio super fantástico, assim, não sei o que lá. É igual, já viu aqueles Excels com 50 mil máquinas? Com sistema? Sim. Que, aliás, obrigado Microsoft, é o Excel que criou a minha profissão. Porque as pessoas, agora ficou ruim, vamos criar o sistema. É verdade. O Excel, é um parceiro de negócio. Eu acho que a IA ela tá muito nessa linha, assim. Enquanto o nosso cliente, o governo, quando eu falo de integração com o governo, órgão regulador, enquanto o Excel, né, não tiver conectando com isso, tiver dentro de casa ali, a cadeira é necessária. Não, eu acho que aí é o tranquilo. Aí é o tranquilo, aí você não pode lutar contra. Eu acho que deve ter o Shadow IT, né? Não pode ter a Shadow... Que chama de Shadow AI agora. Você não pode... Não, eu acho que isso deve acontecer mesmo. O que você precisa é definir o guardrail. O seu Excel não pode tocar o cliente. Perfeito. E para isso precisa de um CTO, precisa de um orquestrador ali. Precisa. Fenomenal. Alex, mais uma vez, cara. Obrigadão. Obrigado, bom demais. Querido. A gente marca mais pra frente outro pra renovar, porque sempre tem novidade, cara. Vamos sim. Um prazer. Acompanha aí também com a gente os outros episódios, que eu acho que é legal. Gente, obrigado por assistirem. Espero que vocês tenham aproveitado. Prazer receber aqui o Alex. Esse é o Hot Seat. Valeu.